Um, dois, três, testando. Ó, Fábio. Por você eu apoio isso. Tem. Não, feia também. Passa o bloco. Um teu, um pro Anderson e quatro pra Teia. Mudar. Deixa com ela. Ele participando. Glória a Deus. Amém? Esqueci meu óculos para ajudar. Se tiver tudo certo aí, você me avisa. Pode? Boa noite a todos. Paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Amém? Sou o pastor Luciano, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui da cidade de Biritiba Mirim. E hoje nós estamos com a escola bíblica. Amém? Às terças-feiras nós estamos reunindo para realizarmos a escola bíblica, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Amém? Vamos iniciar a nossa escola bíblica falando com Deus. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Vamos buscar a presença dEle. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, em nome de Jesus nós estamos reunidos nesta noite para buscar, Senhor, um entendimento, meu Pai, um pouco maior da Sua palavra. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos conduzindo, nos direcionando cada vez mais. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre essa escola bíblica, sobre os alunos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor venha trazer, Senhor, nesta noite um entendimento maior da Tua palavra, aonde estamos iniciando, Senhor, a escola de líderes, que ela venha ser bênção, Pai, para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Podem se assentar. A nossa escola bíblica, ela é uma escola bíblica diferenciada, ok? Cada terça-feira nós temos um tema. A primeira terça-feira do mês nós abordamos o tema família, né? Dentro do contexto bíblico, do direcionamento que Deus tem nos dado, nós falamos sobre família, ok? Vem um ensinamento sobre família, nós estamos abordando um assunto sobre o sacerdote, sobre a função do homem dentro do lar. Está sendo uma bênção, muito bom. Nós tivemos este mês, a primeira terça-feira, tivemos muitas perguntas e nós vamos dar continuidade na primeira terça-feira de outubro, certo? A segunda terça-feira do mês nós vamos aprender sobre a vida dos discípulos, né? Vamos aprender quem era João, Mateus, Marcos, Lucas. Vamos nos aprofundar sobre a vida desses homens, né, que acompanharam Jesus e que elaboraram, assumiram a função do que a palavra de Deus nos ensina: ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? E fazer discípulos. Então nós vamos aprender sobre a vida deles, ok? E hoje é a terceira terça-feira do mês, nós vamos iniciar um projeto chamado Escola de Líderes, tudo dentro da escola bíblica. Nós não podemos fugir da escola bíblica. E nós vamos iniciar com um estudo. Antes de nós entrarmos à profundidade,
ok? Sobre a liderança, sobre formação de líderes. Até mesmo porque nós estamos voltando agora com a escola bíblica e os irmãos estão ainda iniciando esta volta, ok? Então hoje nós vamos entrar sobre escola de líderes, conhecendo Deus. Quem é Deus, né? E os seus nomes, né? O que significa Deus e quais são os seus nomes. O Senhor, ele nos direciona, né? O que significa Deus? O que significa Deus para você? Para várias pessoas, a palavra Deus, ela tem vários direcionamentos. Mas para nós que somos evangélicos, Deus, ele é único e verdadeiro. É somente a Ele que nós entregamos louvor, que é somente a Ele que nós adoramos. Mas em outras denominações, existem outros deuses, ok? E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, sobre este direcionamento. Deus é o nome que damos ao Ser Supremo, que criou tudo que existe. Então nós entendemos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Abba, o Criador de todas as coisas, né? Ele é o Deus Supremo, não existe outro maior do que Ele. A palavra Deus se refere a um ser eterno. Deus, ele é eterno, é o Pai da eternidade, né? Ele é o Todo-Poderoso, que conhece tudo e tem poder absoluto sobre tudo. Não há nada como Deus, que é infinito e incomparável. 1, 2, 3, ok. Então nós entendemos que Deus, que é infinito e incomparável. Deus, ele é incomparável. Amém, irmão Anderson? Não existe outro Deus maior do que o nosso Deus. Aquele que criou todas as coisas e fez todas as formas. Ele é o único e verdadeiro. Não existe e jamais existirá outro. E não há semelhança e nem podemos comparar nenhuma outro tipo de entidade ou da seguinte forma que você possa se referir ao nosso Criador. Amém? O Deus da Bíblia. A Bíblia nos ensina que só há um Deus que criou o universo e está no controle de tudo. Então nós entendemos que o Deus da Bíblia, que é esse Deus que está aqui, que ele fala, é o Deus que criou o universo. Ele que criou o homem, ele que criou a terra, ele que criou os animais, ele que criou todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, nos ensina sobre a criação dele, a criação da humanidade, a criação do Senhor. Ele criou todas as coisas. A terra, ela era sem forma, ela era vazia, e o Espírito de Deus, ele planava, certo? Ele planava sobre a terra. E assim o Senhor, ele começou a dar forma, dar vida, formato sobre a terra. É ou não é, Fabião? Né? E até onde nós, conforme a reunião que nós tivemos aqui de liderança, né, nós somos a imagem e... Então fala aí, Fábio, nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Oh, glória! Amém? Ele é um ser consciente que sempre existiu e sempre existirá. Deus é o ser mais inteligente e criativo que existe. Ó, que maravilha! Veja só, inteligente e criativo. Vamos falar um pouco de inteligência? Deus,
A sua inteligência, ela é tão grandiosa que você já parou para pensar e analisar a complexidade que é de formar o ser humano? Nem o próprio ser humano ele se conhece. Veja o nosso cérebro. Os médicos até hoje não sabem 100% de como que é formado o cérebro. Ainda está em estudo, correto, Anderson? Amém? E não só o cérebro, como muitas outras partes do nosso corpo, irmão Beto. Ainda existem estudos. E veja que nós saímos um pouquinho do nosso corpo físico, voltando para a natureza. Existem lugares na profundeza dos oceanos que o homem não conseguiu chegar por causa da pressão. Deus, ele tem uma inteligência tão grande, tão maravilhosa, que somente ele pode chegar naquele lugar. Que o homem não teve a capacidade, a inteligência para chegar naquele lugar. Olha só, a formação que ele nos traz, a sua inteligência é incomparável e não há nenhum computador no mundo e jamais existirá um computador que venha a ter a inteligência de Deus. Porque até mesmo se Deus ele nos fez, nós criamos o computador. Então isso significa que Deus ele é criador do computador, da máquina. Amém? A criatividade. Deus ele é criativo. Olha só. Vamos falar das flores. Deus ele fez todas as flores. E cada flor tem a sua cor, o seu formato e a sua natureza. Então Deus ele é criativo. Amém? Deus ele é um artista. Imagina um artista, Fábio, que pinta um quadro. Deus ele pintou todas as coisas. Essa semana eu estava assistindo, Beto, Discovery Animal. E ali estava falando dos sapos, né? E eu não suporto sapo. Então, Deus me livre. E estava falando que a nossa Amazônia existem vários tipos de sapo e de várias cores. São cores. Amarelo, tem um vermelho, tem um azul. E algum desses sapos, eles são extremamente venenosos. Extremamente venenosos. Olha como Deus, ele é criativo. Somente ele para realizar e formar a pigmentação que há sobre aqueles sapinhos. Eu vi um amarelo sobre aquele sapo, Beto, vivo, que eu nunca vi um amarelo daquela forma. É somente Deus para criar aquilo. É somente Deus para formar e fazer aquela cor. Né? Tinha um vermelho que eu não vou nem falar que é vermelho sangue, não tenho explicação, porque eu nunca vi um vermelho tão vivo como que estava sobre aquele sapinho. E até mesmo nós, olha como Deus ele é criativo. Ele fez o Fábio, bonitão desse jeito, com essas barbas desta forma. Tá entendendo? Assim o Anderson, né? Ó, o Fábio é mais magrinho, o Anderson é mais cheinho. Com todo respeito. Mas Deus é criativo, ele formou o Anderson dessa forma. Veja o Beto. O Beto ele é formado daquela forma. Deus ele formou cada um de uma forma diferenciada. Segundo os estudos que eu aprendi na escola, não existe duas impressões digitais iguais. Cada um tem a sua impressão digital correta. Já pensou? A criatividade de Deus. Deus é criativo. Amém? Deus é muito diferente de nós. Ele é espírito. Não está limitado por um corpo físico. Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Amém? Anderson, abre para mim Lucas capítulo 18, 27. Então,
Deus é muito diferente de nós. Nós somos a imagem e semelhança dele, porém nós somos diferentes dele, mas temos as suas qualidades, certo? Ele é espírito, não está limitado por um corpo físico. Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele sabe todas as coisas e é perfeito. Deus pode fazer milagres, coisas que são naturalmente impossíveis para nós, mas para Ele tudo é possível. Amém? Vou pedir para o irmão Anderson ler para nós Lucas 18, 27. Beto, abre para nós Gênesis 1, 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Oh, glória! O que Jesus ele deixa expressado aqui nesse versículo? O que é impossível para eu fazer, para Deus é moleza, é mamão com açúcar, né? É um estralo, é ou não é, Fábio? Como que é? Estralinho. É um estralinho, né? Para Deus não é nada. Talvez para nós fazermos e realizarmos alguma coisa é impossível para nós, mas para Ele não é impossível. Ele é o soberano, Ele pode todas as coisas. Amém? Por outro lado, nós somos um pouco parecido com Deus. Olha só, lembra que eu falei que nós somos a imagem e semelhança dele? Por outro lado, nós somos um pouco parecidos com Deus. Tanto nós como Deus temos inteligência, emoções, vontade própria, capacidade para amar, mas todas essas características em Deus são muito superiores, porque nós somos criados à sua imagem, não ela a nossa. Olha, você pode ler para nós, Beto, por favor? Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Então, nós entendemos que Deus criou todas as coisas e nós somos a imagem e semelhança dele. Quando um filho ele nasce, eu tenho o meu filho, nós todos aqui somos pais, certo? E os nossos filhos, eles herdam, eles já vêm com a sua genética, com um pouquinho de nós, ok? Talvez um pouquinho da teimosia, um pouquinho da alegria, né? De ser mimado, isso daí é natural, né? O pai e a mãe que mimam o filho. Mas Deus, Ele deixou isso para todos nós. Porque se Deus ele é inteligente, Ele deixou a inteligência para seus filhos. Ainda bem que nós somos inteligentes. A nossa inteligência ela foi tão grande que nós decidimos aceitar a Cristo Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. E nós estamos aqui para adorar e buscar a presença dEle. Amém? Caiu a ficha que o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Ele deixou as emoções. Deus também tem emoções. Veja que Deus ele tem sentimento. Tanto que ele tem sentimento que quando Deus ele ficou entristecido com a humanidade, ele mandou um dilúvio para a terra. Por quê? Ele viu que aquela humanidade, o pecado, ele tinha dominado a terra, dominado os seres viventes. Estavam todos perdidos. Deus ele ficou entristecido naquele momento. Ficou ou não ficou, Anderson? Ficou entristecido, ficou chateado. E Deus ele fica chateado com as nossas ações. Quando nós não obedecemos a tua palavra, quando nós não estamos em unidade, Deus ele fica triste conosco sim. Amém? Vontade própria, capacidade para amar. Deus é amor, viu? E Deus nos deu a capacidade de nós podermos amarmos o nosso próximo. A palavra de Deus fala que nós temos que amar a Deus acima de todas e amar o teu próximo. Fala aí, Fábio. Pode falar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo
como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então eu tenho que amar o Fábio como eu me amo. E isso significa, o que não significa? Que se eu não gosto de tal coisa, eu não posso fazer o mal para ele. Forte, né? Então, se eu amo a mim mesmo, eu tenho que amar o Fábio da mesma forma e da mesma maneira. Não é verdade? Por exemplo, se eu sei que eu vou me cortar pegando a faca, cortando a minha mão, eu vou me machucar, eu jamais vou fazer isso contra o Fábio. Eu jamais vou fazer isso contra o Beto. Se eu não gosto de ser magoado com palavras, eu jamais vou falar uma palavra de ofensa. E mesmo que um dia fale, o que eu tenho que fazer? O que a palavra de Deus fala? Que eu tenho que perdoar o meu próximo quantas vezes? 70 vezes? Então vamos lá. Fala aí, Fábio, vamos lá, me ajuda. 70 vezes 7. 70 vezes 7. 490 vezes. Ó, já pensou? Quantas vezes nós temos que perdoar o nosso próximo? Muito, né? Muito, muito, muito. Em Deus são muito superiores, porque nós somos criados à sua imagem, não ele a nossa. Então, nós somos a imagem e semelhança dele, ok? Outros deuses, ok? A palavra Deus com D minúsculo pode se referir a qualquer Deus, a qualquer entidade ou qualquer ser. Então, todas as vezes que nós lermos, até mesmo dentro da Bíblia, ou em alguma revista, em algum jornal, a palavra Deus ou deuses com letra minúscula não está se referindo ao Criador de todas as coisas, ok? Não é. Por isso que há a importância de todas as vezes que nós formos falar sobre Deus, nós temos que colocar a letra maiúscula para nós entendermos, opa, ele está falando do Criador de todas as coisas, certo? Normalmente, as características de um Deus, com letra minúscula, são sua imortalidade. Não morrem. E seus poderes sobrenaturais. Um Deus costuma ser adorado por um grupo de pessoas que acredita nele e quer sua proteção ou seu favor. Mas veja bem, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que todo joelho se dobrará a o Senhor. Somente Ele é o Deus que nós temos que dobrar os nossos joelhos. Somente a Bíblia fala que nós somos predestinados para adorar a Ele, buscar a presença dEle, do Criador de todas as coisas, ok? Todos os deuses que não são o Deus da Bíblia são deuses falsos. Só há um Deus e só Ele merece nossa adoração. Abre para mim Deuteronômio 32:17. Os deuses falsos não existem na realidade. São mentiras que desviam nossa atenção do Deus verdadeiro. Amém? Deuteronômio 32:17. Quem encontrou? Amém? Lê para nós aí, Anderson. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. O 18. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Então a Bíblia fala que quando nós adoramos um outro Deus, é um Deus falso, não é um Deus verdadeiro. E que nós não podemos esquecer e deixar o Criador de todas as coisas de lado. O Deus da Bíblia é infinitamente superior a qualquer outro
Deus. Amém? O Deus da Bíblia é infinitamente superior a qualquer outro Deus. Amém? Deus, é o único, e Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Quais os nomes de Deus? Beto, abre para nós em Isaías 9:6, parte B. A Bíblia fala que Deus é o único Deus. Peraí, põe aí para o pessoal ouvir. Põe lá. A Bíblia está dizendo que Deus é o único Deus. E os outros deuses são falsos. Mas na verdade não é que são outros deuses, né? É que não existe, né? Se existe só um Deus, são criações humanas os outros deuses, né? Exato, Coisa fábulas. da cabeça do homem, né? São fábulas. Então na verdade não existe outros deuses. Não. Né? É o que o versículo, capítulo 17, que você leu aí, ele fala. Muitos são criações humanas, ok? São criações. O homem inventa, cria, e por natureza humana acaba seguindo por falta de conhecimento. Por isso que eu digo, nós temos que ler a palavra, a escritura. Só Ele é o único Deus. Foi o que eu falei lá atrás. Deus é o único Deus. Existem os deuses pagões, que se fala, né? Que as pessoas dobram seus joelhos, ok? Mas, eu repito, nós somos predestinados para o quê? Somente a Ele. Somente a Ele. Só Ele é o Criador de todas as coisas. Somente Ele que nós temos que buscar. Somente Ele que nós temos que adorar. É muito importante nós, todos os seres humanos, deixar bem claro, por nós sermos criação de Deus, nós temos que ler o manual da vida. Qual é o manual da vida? A Bíblia, a palavra de Deus. É onde nós vamos ter o entendimento sobre isso daí. Ok? Respondi sua pergunta? É uma colocação, né? Ok. Muito boa a colocação. Beto, você achou Isaías 9:6, parte B? Leia para nós. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Nós vamos aprender agora quais os nomes de Deus. Pastor, mas Deus não é só Deus? Sim, mas nós podemos chamá-lo de outros adjetivos, ok? Então, Deus tem vários nomes na Bíblia. Estamos falando Bíblia, ok? Os nomes na Bíblia têm um significado importante, porque revelam algo sobre a identidade da pessoa. Os nomes de Deus nos revelam características importantes sobre Ele, certo? Isaías 9, versículo 6, parte B, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Pode dar uma glória a Deus? Deus é Deus, hein, irmãos? Amém? Deus é maior que nós e Ele merece nossa adoração. Ele não é apenas um Deus, veja que é um Deus com letra minúscula. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não existem outros deuses. Isaías 45, 22. Chamar Deus de Deus é certo porque Ele é divino. Amém? Isaías 45, 22. Quem encontrou? Amém? Vamos ler lá? Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu não entendi, como que é?
Lê de novo. Até aí, encosta a porta para nós. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Glória a Deus. Lembra que quando eu falei, ele merece nossa adoração. Ele não é apenas um Deus. Ele é o Deus. Não existe outros. Chamar Deus de Deus é certo porque ele é divino. Ele é soberano. Ele é eterno, Ele é glorioso, Ele é o maravilhoso, Ele é o Pai da eternidade, é Ele que criou todas as coisas. Amém? Vamos aprender alguns nomes que a Bíblia nos traz sobre o nome de Deus, ok? El Shaddai. Beto, leva o microfone lá para o Beto ler lá. Amém? O primeiro tópico, Beto. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, ou Deus a Rocha. Deus apareceu e chamou Abraão para fazerem uma aliança. Neste encontro ele se apresentou como Deus que tem todo o poder, ou onipotente. Amém. Gênesis 17, 1. Quem encontrou? Você achou aí, Beto? Anderson, já abre em Gênesis 14, 18. Lê para nós, Beto. Quando atingiu Abraão a idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Amém. Então, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Amém? Aonde o Senhor pode ser chamado Deus a rocha, né? Deus apareceu e chamou Abraão para fazerem uma aliança. Neste encontro, ele se apresentou como o Deus que tem todo o poder. Então, isso significa ou onipotente. Amém? El Elyon. Amém? O Anderson vai ler para nós. El Elyon, Deus Altíssimo. Quando o rei e sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão, deu-lhe pão e vinho. Ele fez em nome do Senhor altamente exaltado. Gênesis 14, 18, 20. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Amém. Então nós encontramos que El Elyon é o Deus Altíssimo. Amém? Amém? El Olam. Vamos lá no Beto. El Olam, Deus eterno. A eternidade de Deus é um dos atributos descrito pelo profeta Isaías. Deus, bem como a sua palavra, permanecem para sempre. Amém. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Glória a Deus. Deus eterno. Ele é o Deus eterno. El Olam, Deus eterno. A eternidade de Deus é um dos atributos descritos pelo profeta Isaías. Deus, bem como a sua palavra, permanecem para sempre. Amém? É o Anderson. El Roi, Isso. o Deus que me vê. Quando Agar, a serva egípcia de Sara, fugia com seu filho na presença da sua senhora, na sua aflição foi consolada pelo anjo do Senhor, que a viu na sua dificuldade. Gênesis 16, 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera:
teria eu visto aquele que me vê? Amém. O Deus que me vê, Ele é o Deus que vê todas as coisas. Ele é o Deus que nada fica em oculto, nada fica escondido. Amém? Jeová ou Javé. Amém? Este é o nome especial de Deus que ele revelou a Moisés. Êxodo 3:13. Alguém encontrou aí? Êxodo 3:13 e 15. Amém? É um nome bem difícil de se pronunciar. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E lhes me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome, eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Esse é o nome especial de Deus que ele revelou a Moisés. Segundo a Bíblia, significa eu sou. Esse nome nos ensina que Deus existe e é eterno. Ele não tem princípios nem fim. Deus não muda. Ele sempre é um nome importante porque nos ensina que Ele é o único Deus verdadeiro acima de tudo. Amém? No hebraico antigo não se escrevia as vogais, por isso não se sabe com certeza como pronunciar, né? Essa escrita. Eu estava pesquisando e até coloquei num tradutor do hebraico para o português, e lá, pelo que eu entendi, ele trazia como Yehum, alguma coisa assim. Até a pronúncia de se falar, ela é difícil para nós, né? Algumas sugestões são Yahuwah, né? Ou mais fácil, Javé, ou Jeová. Os judeus do tempo de Jesus tinham muito respeito pelo nome, né? Por isso não o diziam, substituíram a palavra por Senhor. Muitas versões também traduzem, né, como Senhor, por causa da sua tradução. Você já chegou a ver isso daí? Né? Vamos ler aqui. Quem que eu pedi para abrir Gênesis 22:14? Você abriu? Lê o texto, lê. Isso, lê o texto. Jeová Jireh, Deus proverá. Esse foi o nome que Abraão utilizou quando Deus proveu o cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaque, Monte Moriá. Gênesis 22:14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém. Então, Jeová Jireh, nós entendemos que é o Deus proverá, é o Deus da provisão, é o Deus que vai nos trazer aquilo que nós precisamos, ok? Jeová Rafá. Achou aí, Beto? Jeová Rafá, Deus que sara. Esse nome aparece em inúmeros contextos, tanto relacionado à cura de enfermidades físicas, quanto ao perdão dos pecados e cura da alma. Êxodo 15:26. Amém. E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos,
e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém. Jeová Rafá. Então, é o Deus que sara, Deus que cura enfermidades físicas. O texto ele fala sobre as enfermidades lançadas contra aquele povo. Então, aquele povo ele clamou a Jeová Rafá, o Deus que cura, que dá a cura da enfermidade, enfermidades físicas, né? E quando nós precisamos, clamamos no nome de Jesus, ok? O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, mas naquela época não tínhamos ainda, Jesus não estava naquele lugar, então eles viviam no tempo da lei, né? Isso nós vamos ver mais para frente. Então eles clamavam ao nome do Deus que sara, né? Jeová Rafá. Amém? Alguma pergunta? Não? Vamos na próxima. Jeová Nissi. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Depois dos israelitas vencerem o exército dos amalequitas, com a ajuda de Deus, Moisés construiu um altar e fez dele um memorial ao Senhor. Êxodo 17:15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe O Senhor é a minha bandeira. Amém. O Senhor é a minha bandeira. Você pode ler de novo? Êxodo 17:15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe O Senhor é a minha bandeira. Minha bandeira. Então Moisés ele fez um memorial ao Senhor. Ok? Então no Antigo Testamento nós encontramos muitos altares de pedra, onde havia sacrifícios, né? Morte de animais. Então, como eles estavam na lei, eles viviam, entendiam que o que? Para gerar um sacrifício, eles pegavam um cordeiro, né? Sem nenhuma marca, perfeito, sem nenhuma mancha, certo? Para sacrificar ao Senhor, que é onde através do sacrifício eles agiam que o que? O Senhor, eles perdoavam seus pecados, que o Senhor viesse com a provisão, que o Senhor viesse com a cura, né? Então eles ofereciam desta forma. Hoje nós não precisamos fazer mais isso, porque nós fomos libertos, somos livres. Jesus nos libertou, Jesus nos purificou, Ele levou na cruz todos os nossos pecados, e nós somos livres para adorar ao Senhor. Amém? Não é necessário mais o sacrifício de sangue. Não precisamos, porque o cordeiro já foi sacrificado. E esse cordeiro chama-se Jesus. Ele se sacrificou por nós, por mim, por você, nos trazendo a nossa liberdade. Ele é o único cordeiro perfeito que foi sacrificado. Depois dele não existe mais sacrifício de sangue. Não precisamos mais matar um animal. Não precisamos nós nos fragmentar, fragelar. Isso. É que esse aparelho, irmãos, enrola a minha língua. Não precisamos mais, temos algumas denominações que vemos em determinadas épocas durante o ano, que eles pegam o chicote e saem na rua se flagelando. Muito bem, Fábio, se flagelando. Não é necessário, não é necessário. Você pegar, ficar, colocar, eu vi esse tempo atrás na televisão que as pessoas ficavam de joelho sobre pregos. Irmãos, não necessita, não precisa mais. Jesus nos libertou de tudo isso. Jesus nos conquistou a liberdade. Amém? Então, o Senhor, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Beto, Jeová? Como é o nome? Não. Jeová Tsidekenu. Diferente, né? Senhor, Senhor, justiça nossa. As promessas messiânicas de restauração provenientes de um rei, descendentes de Davi,
que reinará com justiça, retidão, salvação e libertação, se cumprirão em Jesus. Amém. Jeremias 23, 6. 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Amém. Jesus, Ele nos libertou e Ele é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Amém, Anderson? Amém? Jeová chamar, Deus está aqui, ok? Jeová chamar, Deus está aqui. Novo nome atribuído à cidade de Jerusalém, profetizado por Ezequiel, sintetizando a visão que o profeta teve sobre o templo e os limites da terra. Ezequiel 48:35. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante o nome da cidade será O Senhor está aqui. Amém. Novo nome atribuído à cidade de Jerusalém, ok? Profetizado por Ezequiel, sintetizando a visão que o profeta teve sobre o templo e os limites das terras. Então ali ficou chamado Jeová chamar. Deus está aqui. Amém? Jeová chamar. Deus está aqui. Amém? Jeová chamar. Deus está aí na sua casa. Amém, meu amado? Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Shalom, o Senhor é paz. O nome dado por Gideão ao altar que construiu em honra ao Senhor da paz que lhe aparecera, chamando-o para libertar Israel dos midianitas. Juízes 6:24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhes chamou de O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesristas. Amém. Então, Jeová Shalom, o Senhor é paz. Então, o nome dado por Gideão ao altar que construiu em honra ao Senhor da paz que lhe aparecerá, chamando para libertar Israel dos midianitas. Então, foi construído um altar como memorial, né? Que aquele altar é chamado Jeová Shalom, o Senhor é paz, para estabelecer paz sobre aquele local, ok? Amém? Amém? Beleza? Tudo certo por aqui? Então, amém. Tem alguma pergunta aí? Por enquanto não. Não? Amém. Estamos já também terminando, encerrando aqui. Estamos já quase no finalzinho. Senhor. Um Senhor é um líder, um soberano. Deus é soberano. Ele é o Senhor de nossas vidas. Deus está acima de todos os líderes e todas as autoridades no mundo. Chamar Deus de Senhor é mostrar respeito por sua autoridade e poder. O nome Senhor é usado muito no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 3:17. Alguém achou aí? Amém? 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém. Então, a palavra chamada Senhor, ok, encontrada na Bíblia, nós se referimos a ela, ao Criador de todas as coisas. Amém? E nós encontramos muito o nome Senhor no Novo Testamento, certo? Alguns outros nomes ou títulos de Deus são, né, nós encontramos Isaías 47, né, que é Senhor. Pode ler, Beto. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Amém? Nós encontramos, e muitas vezes
alguém está ministrando, fala, o Senhor dos exércitos, o Senhor do exército, o Senhor dos exércitos está vindo com provisão. Então nós entendemos que o que? É Deus, é o Senhor. Então, um dos nomes dados ao Senhor é Senhor dos exércitos. Amém? O próximo que nós temos aqui? 34:14. Isso. Êxodo 34:14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Amém. Então, ele pode ser chamado de Deus zeloso. Amém? Se referindo a Êxodo 34:14. Isaías 54:5. Deus de toda a terra. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Amém. Mais uma confirmação, ok? Deus de toda a terra. Deus de Israel. Nós encontramos também mencionado da seguinte forma lá em Juízes 5:3. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor. Cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Amém. Então, ele se refere, Deus de Israel. O Deus de Israel está vindo com as suas mãos sobre nós, sobre a tua vida. Né? Nós vemos muitos pregadores vier falar assim, o Deus de Israel, Deus de Jacó. Amém? O Deus de Israel é o teu socorro. Como que é? O Deus de Israel é o teu socorro. É o Deus, é isso, o teu socorro. Muito bem, muito bem. São colocações sobre o nome de Deus em várias partes na Bíblia que nós encontramos, ok? Beto? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Êxodo 3:15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Quando nós encontrarmos e vermos também alguém falar assim, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, estamos se referindo ao Criador de todas as coisas. Estamos falando de Deus. Amém? Anderson? O Pai, Efésios 3:14-15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Amém. O Pai, quando nós falamos o Pai, né, o Pai da eternidade, o Pai está cuidando de você, o Pai está te visitando, estamos se referindo ao Senhor, a Deus. Amém? Tem um nome na Bíblia que eu gosto muito, e eu sempre falo nos cultos, ok? Chama-se Abba. O que significa Abba Pai? Abba Pai, o eterno Abba Pai, ou Abba com 2B, né? Abba Pai. Nada mais é que a palavra Pai em 2 idiomas. Traduzindo seria algo como pai, pai. Diferente de paizinho, meu pai ou querido pai, como se costuma dizer. Então, quando nós falamos Abba Pai, nós estamos declarando que Ele é o Pai, estamos chamando Pai, Pai. É o Pai, o Criador de todas as coisas. A expressão é a soma da palavra Abba, Pai em aramaico, com a palavra grega Pater, Pai em grego. Abba era uma forma íntima de chamar a figura paterna. No judaísmo, a expressão é uma maneira de se dirigir respeitosamente aos antigos mestres rabínicos. Ainda nos dias atuais, é comum em Israel o uso da palavra Abba
por crianças. Então, as crianças de origem que tem, ainda preservam as suas origens, né, as suas culturas, de chamar o seu pai, né, de Abba, né? Mas na Bíblia, quando um pastor, um sacerdote, um profeta, ele está ministrando, ele ora, ó Abba Pai, venha nos visitar, abençoa. Nós estamos referindo ao Deus Altíssimo, amém? A Pai na Bíblia, a expressão Abba Pai aparece 3 vezes na Bíblia, todas no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, na Epístola aos Romanos e aos Gálatas. Apesar de ser pouco recorrente, Abba Pai é uma das expressões mais conhecidas no cristianismo. Jesus foi a primeira pessoa que disse Abba, Pai. A expressão foi dita no Getsêmani, quando Cristo orava no momento da sua angústia. Alguém pode abrir lá em Marcos capítulo 14, 36? Abba, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém? Então aqui Jesus ele encontra no Getsêmani orando, clamando, buscando a presença do Abba Pai, do Criador de todas as coisas, aonde Jesus ele ia ser encaminhado daqui alguns momentos dali, que ele ia ser preso e ia ser crucificado. Então, como algo de intimidade, Jesus ele chega e fala para Deus, Abba Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice. Então, o que Jesus ele expressa? Afasta de mim este cálice. Jesus ele sabia que ele ia passar por um momento de uma aflição muito forte, por dores, por uma situação constrangedora. Jesus ia ser humilhado, ofendido, Jesus ia ser chicoteado, Jesus ele ia apanhar, as pessoas iam jogar legumes, que era costume naquela época, jogar frutas, legumes nas pessoas que iam ser crucificadas ou ser julgadas. Então Jesus ele sabia de todas essas coisas. Então ele chega para Deus, né, para o Criador de todas as coisas, e pede, Abba, tudo é possível, afasta de mim este cálice. Né? Ele continua falando assim, contudo, não seja o que eu quero. Então Jesus ele fala que não seja a vontade dele, mas que seja a vontade do Abba, a vontade de Deus. Então Jesus naquele momento ele deixa que o quê? Se fosse possível que tirasse aquela crucificação, aquele momento que ele iria de passar, mas a ele não seria tirado isso, porque se ele é o Salvador, ele teria que passar por todas aquelas coisas para nos libertar, para nos tirar do cativeiro, para nos libertar. E muitas vezes nós somos ingratos com Jesus. É forte, né? Muito forte essa passagem. Apesar do registro bíblico, alguns teólogos acreditam que Marcos manteve a expressão dupla para que judeus e gentios pudessem entender a palavra pai na sua própria língua. O aramaico era o idioma utilizado na época de Cristo, mas o Novo Testamento foi escrito em grego com adições de algumas palavras em aramaico, como este caso, né? Lê para nós aí, Anderson, por favor. Isso, um sinal deste acréscimo está na forma da escrita de Marcos. No Evangelho é possível encontrar algumas expressões em que foi mantido dizeres em aramaico, como em Marcos 15:34. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste?
quando Jesus disse Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Então é um sinal deste acréscimo de uma forma de escrita, né? No Evangelho é possível encontrar algumas expressões. Veja que Jesus ele está no momento aqui do seu final, né? Jesus ali ele clama, ele fala assim, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonastes? Mas Deus não abandonou ele, né? Ali ele estava num momento de angústia. Jesus estava sofrendo muito, Jesus estava com muitas dores, porque, pastor, por que Jesus sofreu? Amém? Alguém pode me responder aqui? Um de vocês dois? Por nós, né? Então fala aí. Sofreu por nós. Porque ele Nossos era... pecados. Isso. Ele, além de ser Deus Todo-Poderoso, ok? Filho de Deus, ele tinha que sentir as dores. Ele também era humano, ele nasceu do ser humano, ele nasceu de Maria. Então Jesus tinha dor de cabeça, Jesus tinha bolha nos pés, né? Jesus também tinha fome. Jesus ele sentiu o que nós sentimos. Já o apóstolo Paulo fez uso da expressão tanto na carta aos Gálatas quanto na carta aos Romanos. Em ambas situações, o apóstolo usou a expressão Abba, Pai, se referindo à súplica de Jesus no Getsêmani. Desta forma, Paulo queria expor aos cristãos a importância de buscarmos a Deus para continuarmos cheios do Espírito Santo. Beto, lê para nós Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados na qual clamamos Abba, Pai. Amém. Certo? Alguém achou Gálatas 4:6 aí? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama Abba, Pai. Amém? Então nós encontramos as expressões Abba, Pai na Bíblia. Então é um dos nomes que nós encontramos, que nós chamamos de Deus de Abba. E eu tenho esse costume de quando está orando, eu clamar Abba. O que significa Abba? É algo de intimidade, é algo que você tem mais intimidade com Deus, é um nome mais íntimo, ok? Quando a criança ela chama o pai, né, de origem, ela chama Abba, né? Então, aqui a expressão Abba é mais de intimidade com Deus. Amém? Amém. Alguma pergunta? Aqui não tem nenhuma pergunta, mas eu queria só fazer um pequeno comentário em cima disso daí. Sim. Porque a gente lendo aqui a parte de cima do texto, quando fala que traduzido seria algo como pai, pai. Isso. Se a gente for ver a expressão que a gente usa, né, na intimidade, a gente chama geralmente de papai. Papai. Papaizinho. Seria como se fosse juntando essas duas palavras Isso, aqui, né? Porque quem isso fala mesmo. papai realmente é porque tem uma intimidade maior com o pai, né? Exato, Chama de exato. papai. O filho, quando ele quer alguma coisa nossa, como que ele fala? A Lolo, quando quer alguma coisa de você, Beto, como que ela fala? Você está entendendo? O Vitinho lá, como que é? Papai, né? A minha Valentina fica mo, né? Ou logo, e também chama pai, grita, ô pai! Mas o Pedro é paizinho, ô papaizinho, né? Então, quando nós chegamos na presença do Senhor, nós temos o seu momento de intimidade de chamar ele de Abba. Amém, meus amados? Amém? Então, estamos no término já da nossa aula. Diga. Peraí. Diante desses nomes que a gente leu aqui, buscou na Bíblia todos os nomes, a gente vê que os nomes de Deus são características e adjetivos dele, né? Sim, sim. Deus, uma das características de Deus
É que Deus é Deus provedor. Deus Então é provedor. o nome dele. Exato. Ele é o médico dos médicos, então ele é Jeová Jireh, né? Isso. Jeová Rafá. Você pregou uma vez aqui, não foi? Os nomes dele? Jeová Shammah. Você e a Andréia já pregaram. Você também pregou já, Fábio? Essa Algumas vezes. É uma coisa que a gente tem que aprender mesmo, né? Exato. Exato. É importante. Isso é muito importante. Por isso que nós estamos iniciando escola de líderes. Amém? É uma palavra já diferenciada. Então, quando for a última terça-feira do mês, apesar que esse mês é um mês mais comprido, né? São 4 terças-feiras, se eu não me engano, nós vamos ter. Então, nós vamos ter a semana que vem, mas nos meses normais, a última terça-feira é escola de líderes. Então, vai vir um estudo mais específico, né? Os membros podem participar, devem participar. É para vir, principalmente a liderança. Porque futuramente nós vamos entrar com estudos maiores, mais profundos, e vamos trazer livros para a liderança ler, né? Aprendermos, buscarmos mais no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Como esse mês é um mês maior, né? Que temos mais semana, a próxima terça-feira é a última terça do mês, correto? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar, ok? A primeira aula, vou acrescentar na próxima terça-feira sobre o tema família, porque houve muitas perguntas. O celular choveu sobre sacerdote, ok? E nós vamos falar sobre finanças, amém? Finanças da casa, finanças da família. Inclusive eu vou trazer um material para os sacerdotes, ok? Algumas planilhas para se ter dentro de casa, para você conversar com a tua esposa como administrar o seu lar. Então nós vamos falar sobre família, ok? Vou aumentar uma aula sobre família e trazer sobre a área de finanças. Amém, meus amados? Amém? Vamos colocarmos em pé. Fábio, ora aí para nós, em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão sobre o teu coração, você que está nos assistindo aí, está em casa. Nós que estamos aqui, vamos agradecer a Deus, amém? Amém. Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado dos nossos corações, tem cuidado das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso Pai eterno. Verdade. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por termos o privilégio de sermos Teus filhos. Sim. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos de todo o nosso coração. Sim. Te adoramos, te honramos, Senhor, porque o Senhor merece. É digno verdade. de toda a honra, de toda a glória. Sim. Senhor, fica conosco, ó Pai, nos leva de volta para os nossos lares, nós que estamos aqui, Em nome de aos que Jesus. estão assistindo, que estão nos seus lares, que o Senhor Sim, possa Pai. cuidar, Pai, dar uma noite de descanso maravilhosa na Tua presença e nos Deus. fortalecer, ó Pai, em todo o tempo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Em nome de que a Jesus. graça do nosso Senhor Jesus Cristo Sim, e o amor de Deus, nosso Pai, a Assim comunhão e a seja. consolação do Espírito Santo de Deus Assim seja com todos hoje e sempre. Amém. Se o Senhor é por nós, É contra nós. agindo Deus, Quem impedirá? aleluia. Deus abençoe a Glória todos a em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Semana de vitória, de bênção em nome de Jesus. Amém?